Olá, estamos iniciando o segundo vídeo do curso de recepção do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Nele vamos compreender sobre a recepção no Centro Espírita e as características desejáveis de um bom recepcionista. É necessário que no Centro Espírita se desenvolva um trabalho de atendimento a quem chega na casa com calor humano e eficiência, para acolher os que nela chegam à procura de ajuda ou de informações, necessitando de uma diretriz única que congregue esforços e alcance os resultados esperados. Esse setor de trabalho é a recepção, que se fundamenta em 3 razões doutrinárias. São elas um compromisso com Jesus para recepcionar, com fraternidade e interesse, todos aqueles que são por ele enviados à sua casa, ou seja, o Centro Espírita. Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. João 13, 20. 2. Caridade para com a doutrina espírita, usando todos os meios lícitos e convenientes para sua popularização. 2 elementos hão de concorrer para o progresso do espiritismo: estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la, afirma Allan Kardec em Obras Póstumas. Projeto 1868. 3. Amor pela casa espírita, demonstrado no esforço de preservar-lhe a boa imagem diante daqueles que a buscam para seu esclarecimento e consolo. E se algum lugar casa espírita não vos receber com fraternidade nem vos quiser ouvir com atenção, ao partirdes de lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Marcos 6, 11. O Centro Espírita, antes de ser dos homens, é dos espíritos que trabalham, sob a égide do Cristo. Recepcionar bem aqueles que lhe batem à porta é de fundamental importância. Lembremos o conselho dado por Jesus aos seus apóstolos quando os enviou à pregação da Boa Nova. Se os apóstolos, em tarefa, não fossem bem recebidos, deveriam testemunhar contra eles. Ora, os que procuram a casa espírita e nela não são bem recebidos, também irão testemunhar contra ela. A recepção, como setor de trabalho do Centro Espírita, é um meio de popularizar o espiritismo. Humanizada e eficiente, conquistará para o Cristo companheiro que dele se aproxima, na esperança de ser acolhido com fraternidade. Devemos fazer uso de todos os recursos que a ciência e a tecnologia nos oferecem para que, de maneira mais prática, chegue a todos a mensagem da Boa Nova, clarificada pela lógica da doutrina espírita. Nada, no entanto, substitui a vibração humana que há na conversação fraterna, na atenção amiga àquele que fala, e no sentimento de solidariedade expressado no desejo sincero de ajudar a quem se sente desamparado, abandonado, confuso e desiludido. Somente na compreensão da natureza humana é que iremos auxiliar, esclarecer, consolar. Conforme a mentora Joana de Ângelis, se compreendermos que o melhoramento moral da humanidade passa pela proposta espírita que é a educação do homem bio-sócio-psíquico e espiritual, estaremos ajudando no desenvolvimento harmônico que implica fazer crescer o intelecto, o afeto e a ação. Não sendo demais afirmar que a coerência entre pensar, sentir e agir respondem pelo equilíbrio do ser integral. Por isso, na recepção deve começar a assistência espiritual que a casa oferece. Os que atendem nesse setor em primeiro lugar têm a responsabilidade de informar, através dos seus gestos, sentimentos e palavras, que a casa é de todos os de boa vontade, desejosos em confraternizar, aprender e trabalhar na seara do Senhor. Sabemos que os espíritos da seara do Cristo, no desempenho de sua tarefa de amparo aos necessitados, encaminham das ruas, dos bares, dos ambientes de serviço tumultuados, dos lares em desequilíbrio, os irmãos atormentados e seus atormentadores desencarnados, todos necessitados de orientação, de solidariedade e de amor, para as organizações religiosas mais próximas, na esperança de que ali sejam auxiliados.
O centro espírita, por razões que muito bem conhecemos, é sempre o templo ideal para esse atendimento, pois trabalha de comum acordo com eles. O trabalho de qualificação de trabalhadores dispostos ao exercício dessa tarefa básica no centro espírita é sempre necessário e urgente, pois cresce cada vez mais o número de necessitados de esclarecimento e consolo. Mas esse trabalho deverá vir revestido e sustentado pela fraternidade e amor daqueles que nele laboram. Os irmãos encarregados desse mister serão aqueles que já detêm um razoável conhecimento do Espiritismo, estão integrados na instituição, são conhecedores de suas diretrizes, normas administrativas e de suas atividades, além do conhecimento evangélico doutrinário, maturidade emocional, bom senso, afetividade, naturalidade e segurança. Seu perfil deve ser traçado como alguém simpático, atencioso e loquaz suficiente para manter um diálogo objetivo e esclarecedor com o visitante. Recepcioná-lo carinhosamente e encaminhá-lo com segurança ao setor da instituição pertinente ao caso, oferecendo-lhe as informações preliminares que necessite. É oportuno lembrar que o recepcionista irá se deparar com uma diversidade muito grande de irmãos com os mais diferentes problemas e interesses. A variação vai desde aquele que revela o seu tormento no olhar e no falar até aquele que simplesmente deseja assistir à reunião pública e depois receber o passe. São necessárias, portanto, ao recepcionista, sensibilidade e maturidade suficientes para diagnosticar a situação e tomar decisões com paciência e amor. Como vemos, o atendimento a quem chega à casa espírita não pode ser deixado a cargo de colaboradores despreparados ou recepcionistas improvisados. A recepção é o cartão de visita de qualquer organização, seja ela religiosa ou não. A recepção, um recurso muitas vezes esquecido pelos centros espíritas, pode e deve ser aperfeiçoada. As ciências do comportamento humano apresentam diversas técnicas que possibilitam um melhor relacionamento entre as pessoas. Estudá-las e colocá-las em prática é de vital importância para o bom êxito nas atividades da casa espírita, pois as pesquisas demonstram que as pessoas sentem necessidades de serem tratadas como únicas. A imagem que as pessoas, os frequentadores efetivos ou potenciais têm da entidade é formada subjetivamente. Um único frequentador atendido inadequadamente pode desencadear uma série de imagens negativas na sociedade. O princípio da melhoria contínua deve ser amplamente praticado e refletido no relacionamento com as pessoas. Ouvir com atenção, falar com calma e demonstrar interesse são alguns aspectos a serem observados. Além da cortesia, boas-vindas e rapidez no atendimento. Assim procedendo, estaremos recebendo bem aos que Jesus nos envia, preservando a boa imagem da casa e popularizando o Espiritismo naquilo que ele tem de universal, a fraternidade e solidariedade, conforme orienta o Evangelho à luz da doutrina espírita. Características desejáveis do recepcionista para atuar na recepção: é recomendável que o colaborador tenha as seguintes características: facilidade de se relacionar com os outros, saber tratar as pessoas com generosidade, simpatia, brandura, indulgência e segurança, memorizar fisionomias e nomes, comunicar-se adequadamente, equilíbrio para não se irritar com a agitação dos locais de grande movimento de pessoas, discernimento para não se perturbar diante de situações, como por exemplo, lidar com pessoas revoltadas e alcoolizadas, conhecimento e habilidade para não absorver para si problemas alheios, na ânsia de resolvê-los. Boa moral é indispensável. Se o atendente não tiver um comportamento saudável, será difícil sintonizar com os bons espíritos.
Dentro deste item estão incluídos a prece e é necessário o hábito constante da oração, interesse fraternal pelas pessoas, gostar de gente, equilíbrio emocional, ponderação, paciência, segurança. Este item é circunflexo, valioso. É adquirido com a vivência e estudo simultaneamente, participação ativa em pelo menos um grupo de estudos na casa espírita, tarefas na casa, ser um trabalhador envolvido e comprometido com tarefas da casa. Conhecimento da doutrina espírita. Não se pode fazer uma boa recepção na casa espírita, sem conhecer o espiritismo. Seria o mesmo que trabalhar em alguma coisa que não se conhece. Uma boa familiaridade com as obras da codificação é essencial. Claro que o atendente não tem a obrigação de saber tudo, pois uma vez que a doutrina espírita é uma ciência que penetra em todos os ramos do conhecimento humano, seria presunção acreditar que se sabe muito. No entanto, é indispensável ter os conhecimentos básicos. Além da codificação, existem livros clássicos de grande importância, tais como a série André Luiz, a coletânea de obras sobre obsessão e desobsessão do espírito Manuel Filomeno de Miranda, a série psicológica de Joana de Ângeles, os romances históricos do espírito Emmanuel, a vasta obra das médiuns Ivone de Amaral Pereira e Zilda Gama, entre outros, inclusive de autores encarnados. Postura do recepcionista. O recepcionista precisa buscar em seu coração e no auxílio dos espíritos que guarnecem e orientam a tarefas recursos para atender aqueles que chegam à casa espírita, pautando sua postura nos seguintes valores: a paciência. As pessoas podem ter dificuldade de entendimento, curiosidade excessiva, postura descortês, demorando para compreender alguma informação, fazendo muitas perguntas ou mostrando-se refratárias. As orientações recebidas. É preciso manter o autocontrole e permanecer cordial e paciente. Se tivermos dificuldade em encontrar paciência em nós mesmos, estivermos próximos da irritação ou da indiferença, lembremo-nos do quanto o Mestre nos aguardou ao longo dos tempos até que nos decidíssemos a segui-lo. Ele é sempre exemplo. B. Gentileza. É preciso dispensar a atenção, falar de forma afável, ouvir atentamente, ser cortês, cordial, educado, mostrar que realmente nos importamos com quem nos chega, lembrando sempre que podemos estar lidando com alguém de autoestima fragilizada e que, se a indiferença, a pressa ou a rudeza poderiam gerar consequências nefastas, a acolhida gentil pode já iniciar o processo de valorização da pessoa e o sentimento de pertencimento em relação à casa. O ser humano guarda constante necessidade de apreciação e de encorajamento construtivo. Expressões simples como bom dia, boa noite, por favor, obrigado, seja bem-vindo, desculpe, que bom tê-lo conosco, entre outras, são adequadas e de grande auxílio. Lembremo-nos também de que um sorriso sincero e um olhar atento e fraternal podem dizer muito mais do que as palavras e de que precisamos vigiar nosso pensamento, pois as ondas mentais do recepcionista alcançam o frequentador antes e com maior profundidade do que sua fala. C. Humildade. O comportamento humilde do recepcionista gera simpatia por parte de quem chega, enquanto que um comportamento arrogante ou vaidoso causaria instantânea repulsa, rejeição e poderia despertar os complexos ou incitar a violência e aspereza do recepcionado. Neste e em todos os demais pontos nunca é demais lembrar que o recepcionista gera a primeira impressão que o visitante terá de todo o centro espírita e os poucos instantes em que o novo frequentador permanecer na recepção poderão garantir ou não o seu retorno à casa. O comportamento humilde advém do autoconhecimento e da autenticidade do recepcionista, em saber-se, ao mesmo tempo, capaz, mais limitado, perfectível, mais imperfeito, tratando com a naturalidade qualquer que seja a condição de quem está adentrando a casa, sem chocá-lo, porquanto a mais miserável das situações poder ter sido ou vir a ser a sua própria. D. Respeito referente e atribuição de importância às pessoas.
independentemente das diferenças que tenham conosco e sem condicionamentos em relação às suas reações. A recepção não pode jamais ser sectária, discriminatória ou indiferente com quem chega. O Cristo jamais o foi, nem mesmo com os que o perseguiram e martirizaram. E altruísmo: o recepcionista está para servir, não para servir-se. O interesse a ser atendido é o de quem chega, demandando-se abnegação, zelo, carinho, compreensão e presteza. Se a tarefa espírita convida a pequenas e grandes renúncias em prol da efetividade e da caridade verdadeira, faz-se também fonte de duradouros contentamentos e verdadeiras alegrias. Honestidade: todos devem ser recebidos com informações sinceras, verdadeiras, ainda que seja para informar que a casa espírita não tem as atividades que estão procurando, oferecendo-lhes outras alternativas e convites. O recepcionista deve bem conhecer a estrutura da casa e emitir informações verídicas e precisas para não gerar expectativas frustradas, bem como para iniciar a construção do vínculo de confiança entre a instituição espírita e o frequentador. Disposição caritativa: a vontade firme do recepcionista de entender as necessidades de quem vai à casa espírita para auxiliá-lo e encaminhá-lo da melhor e mais fraterna forma possível, sem expectativa de retribuição pela boa ação praticada. Qualquer indelicadeza ou hostilidade demonstrada por quem chega precisa ser perdoada pelo recepcionista, valendo-se este, para o alcance do perdão, dos exercícios de empatia e de cultivo da humildade, despessoalizando as eventuais investidas mais ásperas. Nutrir mágoas, ressentimentos ou animosidades irão intoxicar o coração do trabalhador de recepção, o qual perderá a preciosa condição de auxílio e terá embotada a sua sensibilidade. Discrição: a acolhida de quem chega à casa deve ser discreta e ágil, mormente nos casos de perturbações mais graves, evitando-se maior exposição do visitante em situação ostensiva de sofrimento e necessidade. Importa, também, que o recepcionista evite comentários pouco construtivos ou especulativos sobre os que chegam, o que geraria construções fluídicas e ambiente prejudicial e desprovido de fraternidade. Comprometimento: a noção exata do compromisso com Deus, com o Cristo, consigo mesmo e com o próximo que está a ser recebido fomentará os sentimentos e ações amorosas do recepcionista, bem como o cuidado, a prudência e a dedicação à tarefa que lhe foi conferida e que ele escolheu executar. O trabalhador espírita precisa ser fiel às suas escolhas. Enfim, todos estes apontamentos servem para demonstrar que a acolhida fraterna tem, toda ela, sua referência na mensagem e no exemplo de Jesus, razão por que devemos buscar nele o amparo, as elucidações e o estímulo ante as dificuldades surgidas no cumprimento da tarefa de recepção. Este foi o segundo vídeo do curso de recepção do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.